Bom, então, boa tarde, gente. Hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre os modelos atômicos, né? Como a gente tem visto nas aulas anteriores, nós já passamos por dois modelos atômicos, né? O modelo de John Dalton e o modelo de Thomson. E hoje a gente vai estar vendo o modelo atômico de Ernest Rutherford. E a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele é chamado do modelo do sistema solar, tá? E ali a gente tem a carinha dele já para a gente estar vendo como é que vai se desenvolver essa pesquisa que foi feita por ele. Bom, então, primeiramente, para a gente estar falando sobre o modelo atômico criado pelo Rutherford, né, a gente tem que falar um pouco primeiro sobre o descobrimento do próton, né, a partícula de carga positiva, próton. Ele descobriu a partir de um aprimoramento do experimento de um outro cientista, do Eugene Goldstein, onde em 1911 o Rutherford, que ele é um cientista neozelandês, ele vai apresentar para a comunidade o seu modelo atômico baseado num estudo das propriedades de raio-x e das emissões radioativas. Então, o que ele vai fazer, né? O experimento dele foi realizado com um componente que lançava umas partículas alfas, ou seja, partículas que eram carregadas positivamente, tá? Então e daí ela foi chamada de partícula alfa, né? De emissor de radiação de partícula alfa, né? Ali a gente está vendo ele está representado pelaquela caixa ali com uma bolinha vermelha que está emitindo um feixe de laser ali vermelho. Daí, nesse bloco ali onde estava dentro esse emissor, né, tinha um buraquinho que saía o feixe de luz, o feixe da radiação, e a gente tinha daí ele indo diretamente em um componente que seria o componente B desse experimento, né, que era uma lâmina fininha de ouro. Então ela estava posicionada ali na frente, aquela lâmina, retângulo dourado ali, né? Então, o componente C, que seria a terceira coisa desse experimento, uma placa metálica recoberta de material fluorescente, que era sulfeto de zinco. Então, ela é posicionada atrás e ao lado, um pouco na frente da lâmina, ali, né? Então, em volta ali dela para proteger, porque o experimento dele, ele queria saber o que iria acontecer com essas partículas alfas. Quando ela passasse nessa lâmina de ouro, o que ia acontecer? Como a gente estava bem estudando, né, no modelo de Thomson, que era o modelo de passas, de pudim de passas, ele dizia que a gente tinha uma grande massa positiva, né, e as passas seriam os elétrons, né. E diferentemente do modelo de Thomson, Rutherford descobriu que não era bem assim, que era bem diferente. Então, a primeira coisa que aconteceu, a gente pode observar já aí, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre as observações e as conclusões que que teve, né, é que, diferente do modelo de Thomson, né, ali no experimento a gente pode ver que as flechinhas são os direcionamentos em que algumas partículas, né, que estavam sendo emitidas, elas tomavam direções diferentes. Mas, majoritariamente, a gente pode ver que o feixe ele continua reto. Como é que a gente evidencia isso? Né? As flechinhas elas são bem fininhas, então demonstra que são poucas partículas que elas estão se desviando, né, da sua trajetória reta, né, desde lá da caixa que está emitindo, e aonde tem como se fosse imaginem que todas aquelas flechas aqui elas estão juntas, né, para a mesma direção ali onde está aquela grande reta vermelha. Então é como se a maioria das partículas estão retas e não estão mudando de direcionamento. Então assim, se a gente, imaginando num contexto em que nós tomamos como verdade o modelo de Thomson, nós teríamos aquele desenho ali que está ali evidenciado como a letra B. O que aconteceria? Partículas alfas, como a gente já sabe, como vocês sabem, né, em física a gente sabe sobre isso que cargas opostas se atraem e cargas semelhantes elas se repelem. Se a gente tivesse uma grande massa, né, ao invés de uma eletrosfera, como se a gente tivesse uma massa positiva, né? O que ia acontecer é que todas, ou pelo menos a maioria, no mínimo, né,
das partículas alfas que estariam sendo lançadas e emitidas pelaquela radiação ali, aquela caixa ali, elas estariam voltando. E voltando diretamente, assim, porque imaginem que seria por mais que, né, o átomo a gente sabe que é uma coisa bem pequena, mas uma folha cheia de átomos de ouro, né? Então a gente teria com que elas voltando muito mais e elas passando, as partículas só iriam passar bem aonde teria o elétron, né? Então só ia passar por ali. Então a gente teria uma coisa assim, um feixe muito menor, a gente teria poucas que iriam passar, né? Esse feixe reto aí não existiria e a gente teria todas elas voltando, como aquelas duas flechinhas que estão ali para trás, ela faria aquilo ali. Só que mais até bem aonde no meio ali, ela estaria voltando direto para aquela caixa de emissão de radiação, né? E embaixo da letra B ali que está evidenciada, a gente tem um modelo que seria o que aconteceu, né? E ali não está destacado o que é, o que aconteceu, mas é o que dá para se imaginar, que a maior parte, né, do átomo ela não é carregada positivamente, mas ele não diz ali do que ela é carregada, e existem alguns pequenos pontos, né, algumas pequenas centros, né, que vão repelir ou pelo menos vão distorcer a direção em que as partículas alfas estão sendo lançadas. Vamos lembrar, partículas alfas são partículas positivamente carregadas. Então, o que a gente já sabe, né? Que provavelmente, né, o Ernest Rutherford vai pensar que se poucas partículas, né, aquele centro ali está repelindo algumas partículas, ou está distorcendo, ou seja, ela está batendo e está repelindo, só que não tanto, né? Então, como se você pegasse na borda dela, o que daria para a gente tirar dessa conclusão? Bom, eu sei que minha partícula é positivamente carregada, se eu estou repelindo, ela está batendo em alguma coisa, está repelindo, ou pelo menos está se afastando da direção que ela está indo, ela deve ser positiva, né? Porque são cargas iguais, elas vão igualmente carregadas, elas vão se repelir. Então, nós temos um centro, que ali a gente vai chamar ele de núcleo, né, do átomo, um centro que seria positivamente carregado. Bom, então aqui a gente tem as conclusões e observações que Rutherford teve a partir do experimento dele. A observação que eu já falei ali, mas só para a gente dar uma pincelada geral, né? A maior parte das partículas positivas elas atravessam a lâmina sem desvios. Isso foi observado, então a conclusão é que a maior parte do átomo deve ser vazia. Nesse espaço devem estar localizados os elétrons. Poucas partículas voltavam, e o que foi concluído é que deve existir uma pequena região concentrada sua massa, ou seja, tem um núcleo, né? E algumas sofriam um pequeno desvio de trajetória. Então esse núcleo ele deve ser positivo para causar essa repulsão, né? Então o que a gente tinha falado ali, como poucas partículas voltavam, o núcleo deve ser pequeno, positivo já, né? E como algumas tinham a sua repulsão, né? Mudavam de trajetória, novamente concluindo que ele é positivo. E onde tem um espaço grande e vazio, porque a maioria das partículas atravessavam, e negativo, né? Tipo, onde estavam os elétrons, que a gente sabe que eles estão dentro do átomo a partir do descobrimento dele, a partir do modelo de Thomson. Então, é por aí que a gente tem as conclusões de Rutherford. Bom, então aqui nós temos a primeira proposta do Rutherford, né? Ela é bem diferente da proposta de Thomson. Como a gente pode observar, aquela massa gigante carregada positivamente, ela foi diminuída para um pequeno centro ali, que é o núcleo, né? E daí a gente tem a eletrosfera, que é esse espaço vazio aí que foi dito, onde estão encontrados os elétrons. Isso ainda se assemelha muito com o modelo de Thomson, né? Então Thomson está totalmente errado. Thomson imaginou que sim, os elétrons estariam espalhados, né, por essa massa positivamente carregada, mas aí, diferentemente disso, como a gente pode ver com as partículas, a emissão das partículas alfa, a gente descobre que o núcleo, né, positivo ele é menor, muito menor do que se imaginava. O modelo dele, ele foi dito como sistema solar, né, onde o núcleo seria
alusão para o Sol, né? E os planetas seriam os elétrons que estão em volta dele. Mas ainda assim se tinha muitas dúvidas, ainda Rutherford não tinha explicado tudo e existiam muitas observações que ainda não se sabia o porquê do que estava acontecendo, o que era, o que tinha ainda algumas dúvidas que ficaram faltando a gente saber, né? E daí a gente tem a segunda proposta que foi depois daí não foi incluída na mesma proposta, né, de Rutherford, que foi após o descobrimento da partícula neutra, né, os nêutrons. Sir James Chadwick, né, ele descobre os nêutrons e onde daí se sabe, se é descoberto que no núcleo, juntamente com os prótons, né, com as cargas positivas, tem os nêutrons juntamente a eles. Não muda muita coisa, né, tipo, no sentido do desenho ou da sua posição, e como são uma carga neutra, uma carga que não vai nem repelir, nem atrair, né, então ela só foi descoberta que ela existe, que ela estava ali dentro do núcleo, né? E foi incluído daí ainda assim no modelo de Rutherford, porque o próximo modelo ele é descoberto um tempo depois, né? Então, como os nêutrons foram descobertos ali nesse meio tempo entre esses dois, o próximo modelo e o modelo de Rutherford, ele inclui nesse modelo. Bom, então daí para a gente finalizar essa parte aqui, o modelo de Rutherford, né, ele tem uma proposta que é a proposta com os nêutrons. A gente vai saber de algumas informações a partir disso, né, que a massa dos prótons e dos nêutrons é praticamente a mesma e ela é igual a 1. A carga dos prótons é positiva, a carga dos nêutrons é 0, né, carga neutra, e a dos elétrons é -1, carga negativa. A carga de um deles, né? Cada uma das partículas, uma partícula sozinha tem essa carga. E a massa dos elétrons ela é aproximadamente 0, ou ela é 1 sobre 1836. Então, a gente tem essas três informações aí também retiradas ainda dentro do modelo de Rutherford da proposta dele. Bom, como finalização, né, a gente tem no material de apoio que foi distribuído para vocês, a gente vai ter dois sites, onde vai ter um site, ele já foi visualizado com o modelo de Thomson, ele vai ser um experimento, onde também está tendo uma emissão de radiação de partículas, e você pode mudar entre os modelos, todos os modelos que a gente tem, mas daí então você tem que ir lá e colocar no modelo de Rutherford, e ver o que isso acontece, né? Ver o qual é muito parecido com o experimento que foi mostrado ali. O site, ele é no FIT, né? No FIT que foi usado no modelo de Thomson também ali. A gente também tem um outro que é um outro site que você pode visualizar também o do modelo de Rutherford. Então, o que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês observem, vocês encontrem diferenças e semelhanças dos outros modelos. Eu quero que vocês destaquem, né, as coisas que vocês perceberam. Podem até ser coisas que eu já falei durante a aula aqui, mas que vocês consigam perceber como é o funcionamento e tentem se colocar no lugar do cientista que estava fazendo aquilo ali. Na época, se você fosse o cientista e você recebesse aqueles resultados, você visse o que estava acontecendo ali no que vai estar na reprodução ali do modelo, né, ou de qualquer forma a reprodução do experimento, o que vocês teriam como suas observações e conclusões. Então, fica aí essa atividade e obrigado.